Então, a Simone, ela é aconselhadora psicóloga, aconselhadora biográfica, quirofoneticista, presidente da Associação de Fomento à Antroposofia Solarium, docente e coordenadora da formação de aconselhamento biográfico na Sagres, em Florianópolis. Ela também é coordenadora e docente do Seminário Cuiabá de Fundamentação em Pedagogia Waldorf. Ela atua em escolas Waldorf desde 1992. Então, temos aí a Simone com o tema O Encontro entre Dois Eus. Estamos muito curiosos para saber o que a Simone tem a dizer. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para a Simone. Bem-vinda, Simone. Olá a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Meu áudio tá bom? Tá chegando bem até vocês? Eu estou com o ar-condicionado ligado, então eu nunca sei se tá barulho demais. Muito bem. Para mim é uma honra também estar aqui. É um desafio também, porque falar para frente da maquininha sempre me mobiliza bastante. Eu fico tremendo, muito mais do que ficaria do que se eu estivesse junto com vocês e nós pudéssemos interagir de outra forma. Mas vamos ver o que sai dessa conversa nossa hoje, né? Estou vendo pessoas bastante queridas, né? Bastante próximas a mim, que eu tenho um carinho muito grande, então acho que isso também já traz um calor para essa conversa. Muito bem, eu vou falar um pouquinho, para a gente começar, como que eu cheguei até a antropologia, aqui, neste rincão tão longe dos grandes centros, que é Cuiabá. E eu cheguei aqui na década de 80, onde quase não havia psicólogos em Cuiabá, muito menos antroposofia. E fui vivendo aqui nessa terra quentinha, quentona às vezes, e fui fazendo um círculo de amigos, me casei, tive minhas filhas, e quando eu fui procurar uma escola para elas, a vida me encaminhou até a escola Waldorf, que também já havia chegado até aqui. E a partir da escola Waldorf, eu cheguei à antroposofia. E quando eu conheci a escola e tudo que estava por trás da pedagogia Waldorf, eu cheguei para a pessoa que naquele momento comandava a escola e disse para ela, me deixa trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui de qualquer jeito, nem que seja para limpar o chão dessa escola, eu quero fazer parte disso. E a partir daí, isso era 92, meu marido também é professor Waldorf, e aí a família inteira viveu a partir de então dentro da escola e eu nunca mais me desliguei desse caminho que a antroposofia proporciona. Daí eu fui fazendo formações, fui ajudando na formação das pessoas aqui, até chegar a formação em biografia, em aconselhamento biográfico. Lá eu conheci a Mercedes, que está aqui, que é uma grande mestra para mim, e foi, né, ao longo da minha trajetória, da minha formação. Conheci a Gudrun, que é uma grande inspiradora. E hoje eu trabalho aqui em Cuiabá, com pedagogia Waldorf ainda. Este ano só que eu me desliguei da escola Waldorf. Este ano de 2020 eu estive dentro de uma escola Waldorf, ainda ajudando da forma que eu podia. Aqui em Cuiabá nós não temos um médico antroposófico. Então, o meu trabalho na escola Waldorf, como psicóloga, como terapeuta, foi, é claro que respeitando-se as devidas funções de cada um,
era ajudar os professores, ajudar os pais a observar essas crianças, a encaminhar toda essa problemática que envolve a interação entre famílias e professores e alunos dentro da Escola Val. E este ano eu me desliguei da escola e fiquei só com o atendimento, com as formações, que já é bastante trabalho, né? Com a direção do ramo aqui também, na associação onde eu trabalho. Isso depende de muito estudo e de muita dedicação, né? Então é isso, um pouquinho de mim para vocês verem a minha trajetória enquanto terapeuta e enquanto ligação com a antroposofia, né? Mesmo desde que eu me formei, eu sentia que o meu caminho terapêutico, ele necessitava de algo que as fontes comuns e tradicionais não conseguiam suprir. E fui procurando, e a vida me levou até a antroposofia. E hoje ela é a fonte, hoje não, já faz muito tempo, né? É a fonte de todo o meu trabalho, de toda a minha vida, de toda a minha caminhada. E hoje nós vamos falar sobre o encontro entre o eu do terapeuta e o eu do cliente. Mas eu gostaria de começar essa conversa nossa lançando uma pergunta para vocês. E aí eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa pergunta que eu vou fazer e que vocês pudessem, a partir desse pequeno momento de reflexão e de introspecção, vocês talvez se arriscassem a responder. O que diferencia um encontro a partir da antroposofia? Eu vou dar um minutinho de silêncio para vocês refletirem. O que diferencia um encontro a partir da antroposofia? Quem quiser, quem se sentir livre para contribuir, fica à vontade. Quem gostaria de falar sobre o que refletiu, eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que é para vocês essa questão do encontro à luz da antroposofia? O que tem de diferente será esse encontro entre eles? Acho que os encontros a partir da antroposofia, eles têm um outro significado, né? Para mim, o encontro na antroposofia, ela dá um significado, ela significa o encontro. Então, eu acho que a gente também dá outro significado para os encontros, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é a presença, né? Como é que a gente se coloca diante de um encontro. Então, acho que essa importância, esse significado, né, que a antroposofia dá para os encontros na vida da gente. Você falou em presença, né, Mari?
É a presença, o olhar, né, que a gente tem para o encontro, né, se diferencia. Penso que é meio por aí para mim. Sim. O que mais? Eu acho que, além do que a Marta colocou, Uhum. nesse encontro entre eu e o outro, eu acho que o encontro se dá a partir da percepção, ou da revelação, assim, do semelhante que eu percebo, assim, diante de mim. Assim, o outro como um semelhante a mim. Acho que o encontro, surge a partir daí, também. O outro como semelhante a mim. Sim, Essa percepção. sim. Obrigada, Silene. Obrigada, Marta. Eu posso falar também o que eu tenho entendido a partir aí do que eu tenho entendido também na antroposofia. E para mim, né, o que tem feito sentido é de que o encontro ele nunca acontece por acaso. Isso para mim é o grande lance do encontro, assim, que ele faz sentido no meu caminho espiritual, no meu desenvolvimento espiritual, tá cruzando com essa pessoa. Para mim e para ela isso tem um significado, né, nos nossos caminhos de desenvolvimento, assim. Então, é isso. As pessoas falam que ele é kármico, o encontro é sempre que já estava escrito nas estrelas, né, que isso tinha que acontecer. Então, eu tenho achado isso bonito, assim, dentro da antroposofia. Nunca acontece por acaso, faz sentido no caminho de desenvolvimento espiritual e é carne. Isso, Posso Roberto, dar um palpite? claro. É assim, o encontro, o outro sempre traz uma mensagem de mim para mim mesma. Uma mensagem para mim no sentido de o que o outro me encanta e que o outro me incomoda, e isso tem a ver com o trabalho que eu preciso fazer comigo mesma. Sempre traz uma mensagem de mim para mim mesma. Encantamento ou incômodo tem a ver com coisas que eu preciso trabalhar em mim. Obrigada, Mercedes. Obrigada, Roberto. Quem mais? Mais ninguém? Mais ninguém se arrisca? Então, mas isso que vocês colocaram, 1, 2, 3, 4, que vocês 4 colocaram, por si só já é suficiente para dar bastante caldo, né? E antes da gente partir para esse caldo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a essência do eu dentro da antroposofia. O que é, de fato, esse tal de eu na antroposofia? A natureza do eu humano. E eu vou me basear num livro bem pequenininho, do Prokofiev, em espanhol, ele nem está, que é uma parte de um outro livro dele também, que também não tem em português, que se chama A Essência do Eu Humano, para falar um pouco dessa natureza do eu para vocês. E a qualquer momento em que eu estiver falando, vocês podem me interromper, por favor, se precisarem. Tá bom? Então, ele fala, logo no começo, que quem se ocupa em estudar a antroposofia, logo vai notar que o mistério do eu humano é o cerne dela. Então, esse mistério, isso que a gente chama de natureza do eu, é o que
alimenta todo esse núcleo mais interior da antroposofia. E eu li outro dia, a partir de um escrito do Carl Unger, que quando pediram para Steiner fazer uma definição para ser colocada num dicionário de língua inglesa, dicionário Oxford de língua inglesa, que é antroposofia, né? Significado dessa palavra, antroposofia. Ele respondeu: a antroposofia é um conhecimento produzido pelo eu superior no ser humano. Essa foi a definição que ele deu. Então, se ele fala em eu superior no ser humano, se ele menciona que existe um eu superior, então a gente pode supor que exista também um eu que não seja superior, que seja um outro eu. E ele então fala, de fato, ele traz várias denominações para o eu. E para cada uma dessas denominações, ele dá também uma etiologia, uma característica diferente. Então, primeiro ele fala em eu inferior, e aí, para esse eu inferior, tem uma série de denominações que ele dá, né? Ele fala em eu terrestre, eu mundano, eu inferior, eu ordinário, eu cotidiano, eu passageiro, o primeiro si mesmo, eu físico, si mesmo físico. Em vários textos dele, ele dá essa variação de denominações para o mesmo personagem, que é este eu inferior do ser humano. Então, se existe um eu superior, existe um eu inferior. Mas ele também dá várias denominações para esse eu superior do ser humano. Ele chama o eu superior do ser humano de eu superior, segundo eu novo, eu real, outro si mesmo, eu espiritual, eu supraordenado, eu renascido, eu simplesmente e si mesmo. Então a gente pode ver que ele tem muita liberdade, uma amplitude bastante grande quando ele se refere ao eu. O eu inferior, ele relaciona aquilo que de fato nos faz estar separados uns dos outros, né? Então, este eu inferior é aquilo que nós somos, que nós percebemos em nós quando nós estamos encarnados, dentro de um corpo que nos separa uns dos outros. Esse é o nosso eu inferior. Então, ele está presente aqui na Terra. E ele se relaciona com essa essência do corpo físico. Então, este é um eu transitório. É um eu que a Terra nos proporciona termos enquanto nós estamos encarnados. A cada biografia ou a cada encarnação. Mas, mais ou menos em 1913, o Rudolf Steiner falou, para complicar um pouco mais essa história do eu, ele falou no terceiro eu. E nesse eu quase ninguém fala. Um terceiro eu ainda. E pela primeira vez ele traz, então, essa ideia. E este terceiro eu, ele definiu como eu verdadeiro. Geralmente ele chama de eu verdadeiro. Em alguns locais ele mistura um pouco, ele usa como um sinônimo de eu superior, mas normalmente ele, em outros lugares, ele separa e coloca este eu verdadeiro como uma entidade à parte. Então, nós podemos configurar 3 tipos de consciência que são ligadas ao nosso eu, porque tudo é nosso eu. Então, a primeira consciência, ela vem através desse eu
cotidiano, desse eu inferior. E é essa consciência de que eu sou eu e sou separado de vocês, todos, ou de qualquer outro eu, a gente só consegue ter, só pode ser vivenciada aqui, no mundo sensorial. Porque ela depende desse corpo físico sensível que nós temos. O segundo tipo de consciência é dado pelo eu superior, aquilo que ele chama de eu superior. Este eu superior, na verdade, ele não encarna, ele ele reflete em nós, enquanto nós estamos encarnados, é como se ele jogasse sua luz sobre nós, quando a gente encarna, ele fica lá no portal da encarnação, não vem para a Terra. Ele só é acessível a um processo iniciático, né? Quando nós nos desenvolvemos através de um processo iniciático, e ele guarda em si a consciência das nossas vidas terrenas sucessivas, do nosso karma. E é ele que dirige, de fato, o nosso destino. Então, essa consciência de eu superior em nós, ela é inconsciente, nós, seres humanos normais, né? Mas, como vocês falaram aqui, ó, ele dá para a gente essa consciência de que nada acontece por acaso, que as coisas fazem sentido no nosso caminho de desenvolvimento espiritual, e que ele sempre pode trazer uma mensagem de mim para mim mesmo, e que tudo que acontece comigo está relacionado àquilo que eu preciso desenvolver em mim. Tudo isto faz parte daquilo que eu necessito no meu processo de desenvolvimento pessoal. Quem me dá isto é o meu eu superior. E o eu verdadeiro? Esse eu verdadeiro, ele fala assim, eu vou citar as palavras dele, textuais, né? Neste se encontra o ser humano a si mesmo como ser espiritual, quando todas as vivências dos sentidos, do mundo sensorial, elemental e do pensar, sentir e querer são esquecidas. Ou seja, quando nós estamos num estado de consciência de espíritos entre espíritos, quando nós estamos no mundo espiritual superior, e ele está acima do karma pessoal. Este eu atua a partir das necessidades de evolução cósmica. Então, a partir deste eu não atuo só porque eu preciso me desenvolver enquanto indivíduo. Então, ele não depende do meu karma pessoal. Ele atua em mim porque eu faço parte de uma época, e esta época está inserida num contexto de evolução cósmica. Dá para perceber a diferença? Uhum. Então, e ele fala de como que esses eus surgiram no processo de desenvolvimento da humanidade, né? A substância do eu superior, a substância do eu, ela foi dada para nós pelos espíritos da forma, pelos Elohim. 7 Elohims, mais precisamente. Esses 7 Elohims solares, lá no começo
da Lemúria, e isso formou esse princípio de evolução do ser humano aqui na Terra, né? Já nesta fase da Terra, neste éon Terra, da nossa evolução, lá na Lemúria. E aí, então, este eu superior é substância dos Elohim, dada para o ser humano, para o seu processo de desenvolvimento. Só que os Elohim não ficaram, a gente pode dizer assim, eles não ficaram satisfeitos em doar só isso para o homem. Eles precisavam que o homem participasse um dia desse contexto de evolução cósmica de uma forma mais efetiva. Essa é a história que Rudolf Steiner nos conta. E aí, o que eles fizeram, então? Eles tinham que pedir ajuda para o mais alto, porque eles sozinhos, eles perceberam que para eles criarem um outro eu, este eu mais abrangente, que pudesse tornar o homem um partícipe dessa evolução, eles tinham que se unir num bloco e formar os sete Elohim solares, um ser único, com uma meta comum. Então, eles se uniram, e esta união entre os 7 Elohim solares configurou a eles uma força tamanha que os fez subir, a gente pode dizer, né? Subir na sua evolução e ir lá direto, acima dos Elohim, acima dos serafim. E aí eles pediram para a segunda pessoa da Trindade, pediram ajuda a essa configuração deste eu verdadeiro do ser humano. Este bloco de Elohim, em alguns textos da Gênese, o Steiner chama de Elohimidade, uma união dos 7 Elohims, né? E eles se dirigiram à segunda pessoa da Trindade, o Verbo Criador do mundo. E aí, então, a partir do auxílio do Verbo Criador do mundo, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo, que se manifesta como palavra cósmica criadora, se formou uma afinidade primordial entre esse eu verdadeiro do ser humano e ele. Este eu verdadeiro, ao qual Steiner se refere, é o que o Paulo chama de não eu, mas o Cristo em mim. E ele vai bem mais, ele é muito mais abrangente, a gente pode dizer assim, do que o eu superior. Steiner faz uma analogia entre esses 3 eus, ou essa tríplice natureza do eu, com a tríplice natureza do Sol, tríplice natureza solar também. Né? O Sol físico, o Sol espiritual e o Cristo Sol. Então, através do eu cotidiano, que ele é como se fosse esse Sol físico, né? Através do qual a gente percebe as manifestações do mundo sensorial. O Sol espiritual, toda essa espiritualidade que vem do Sol, a gente pode fazer uma analogia com o nosso
eu superior, produzido pelos Elohim, que faz com que a gente possa ter consciência, desenvolver a consciência de tudo aquilo que a gente precisa internamente desenvolver em nós. E o terceiro sol é aquele ao qual Rudolf Steiner se refere na pedra fundamental, o Cristo Sol, o verbo do mundo, o verbo solar. E este terceiro sol se uniu com a Terra no mistério do globo, né? O cálice, para que a gente receba este eu verdadeiro, é, na verdade, o eu superior, né? A gente precisa fazer esse caminho pessoal, de desenvolvimento pessoal, para que a gente possa alcançar esse outro caminho que nos liga ao eu crístico, ou a esse eu solar, que está presente em nós também, como essa chama crística, né? Então, a partir dessas três formas de eu, ou naturezas do eu, agora a gente pode fazer ampliar a nossa visão a partir para a nossa atuação terapêutica dentro da antroposofia. Nós sabemos, pelo eu mundano, que nós somos diferentes entre si. Isso nos separa uns dos outros. Nosso eu cotidiano, ele nos separa e nos dá essa percepção de que eu sou eu, de que eu tenho algo em mim que me diferencia de vocês. Isso está muito ligado a esse meu corpo físico. Quando nós recebemos alguém, ok, Rose? Quando nós recebemos alguém como cliente, com certeza o que nos encaminha, o que encaminha este cliente até nós, o que nos oferece, vamos dizer assim, para ele, é esse eu superior, tanto dele quanto o meu. Essa abertura que existe nos nossos eu superiores, que são os guardiãos, que é o guardião do nosso destino. E como guardião do nosso destino, nada existe por acaso, como vocês disseram. E eu recebo essa pessoa porque ela foi encaminhada também por este eu superior que está presente nela. Então, eu com certeza terei algo a oferecer e a aprender, assim como ela também, vice-versa. Nossos eus superiores fazem esses encontros acontecerem. E, através do eu verdadeiro, que o eu verdadeiro, na verdade, como que ele atua nesse momento? Então, esse eu verdadeiro, ele atua, por exemplo, quando a gente escolhe como base para a nossa atuação um princípio como a antroposofia, que é capaz de ampliar toda esta visão, toda esta relação entre os eus, a ponto de que isto se configure como algo que é capaz de interferir nesta evolução da humanidade. Né? Então, eu escolho a antroposofia, porque a antroposofia, como diz Steiner, é algo que é feito pelo eu superior. Quando ele fala esse eu superior, na verdade, ele está se referindo ao eu verdadeiro, aqui nesse momento. E quem atua a partir daí? É o Cristo em nós.
E aí a gente pode ver nas palavras dele próprio que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, Steiner sempre fala que todo trabalho que se fundamenta na antroposofia tem um princípio crístico em si. E esse princípio crístico nada mais é do que o eu verdadeiro. Nesse eu verdadeiro está essa sabedoria contida nesse caminho que nós escolhemos, que é a antroposofia, a ciência espiritual, que é fundamental para esta época na qual nós vivemos. E nesta época de Covid-19, como é que fica essa situação? Além de nós estarmos separados, porque isso é natural, nós estamos separados de fato, a maioria de nós, né? Separados uns dos outros por uma tela. Atuando, a gente falou lá no começo, através da tela. Através de um intermediário, né? Que se coloca ainda diante de nós. E a gente só consegue, muitas vezes, ver o outro ser humano que está diante de nós, só o rosto, e às vezes mal. Hoje, por exemplo, eu tive um atendimento com uma pessoa, a internet dela estava muito ruim, então cai, trava, a gente não entende direito, tem toda esta dinâmica dificultada por esse mecanismo. Ao mesmo tempo, ele nos tem permitido nos aproximarmos dessa forma, ainda que capenga, uns dos outros. E continuarmos com o nosso trabalho. Eu só vejo assim que a gente corre o risco de se acomodar nesse sentido, do nosso trabalho online, né? Porque é muito fácil mesmo. Eu posso estar conversando com vocês aqui, toda bonitinha daqui para cima, tá de pijama, na minha casa, né? Aqui no meu espaço. Não preciso de fazer esforço nenhum para pegar um avião ou pegar meu carro, me deslocar até lugar nenhum para atender ninguém. Eu faço isso aqui do conforto da minha casa. E eu já ouvi várias pessoas falando assim, olha, eu estou gostando mais assim. Então, este é o engodo, né, desta ferramenta. É isso que quer solapar de nós, na verdade, esse esforço da gente ir realmente até o eu, a gente fazer esse esforço e se encaminhar para o outro, de fato. Né? Essa é a grande armadilha da qual a gente tem que se precaver. A gente está fazendo agora o possível, mas a gente tem que pensar que, de fato, é apenas o possível, não é o ideal. A gente perde essa sintonia com o outro, com a temperatura, com a observação da postura, com a voz real, porque vocês estão ouvindo minha voz através da máquina. A gente perde o colorido desse eu encarnado, de fato. E aí a gente tem que contar muito nesse momento com aquilo que vem como inspiração do nosso eu superior e do nosso eu verdadeiro. Então, nos permear cada vez mais com essas forças. Porque a gente sabe que o que nos separa é o nosso eu encarnado. Né? Então, fazer em dobro, talvez, o trabalho que a gente já faz, quando a gente medita sobre o nosso paciente, quando a gente leva para o sono, quando a gente traz essa imagem, porque a gente sabe que
nesse mundo espiritual, onde a gente vai, nós estaremos juntos, novamente. Não sei se eu tenho feito vários atendimentos ainda pela internet. Eu não voltei a atender presencialmente, desde que a pandemia se instalou. A única atividade presencial que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer agora de novo, foi o estudo do ramo. E quando eu cheguei na terça-feira para o estudo do ramo e eu me deparei com as pessoas, existe uma estranheza. Não sei se vocês voltaram a atender presencialmente, se vocês percebem isso. Primeiro porque a gente não está natural ali. Todo mundo de máscara, todo mundo ainda com medo, todo mundo besuntado de álcool gel, preocupado em não chegar muito perto. Então, existe essa... Nós estamos num processo de transição e não sabemos, de fato, como que isso vai se configurar daqui a pouco, quando a gente voltar a atender presencialmente, de verdade. Nem sabemos quando será isso. Mas eu percebo que mesmo assim, mesmo com todas essas restrições, a restrição do espaço, a restrição da máscara, a restrição do medo, ainda é melhor, é mais caloroso, mais alegre essa presença de verdade, né? Que a Marta falou, presença. Eu estou aqui, ó, estou aqui com você, a gente está no mesmo caminho, a gente está junto. Essa presença, ela é diferente, é mais calorosa, né? Esse calor do eu, embora a gente não possa sentir tão de pertinho, quando a gente está de fato junto, é diferente e é melhor. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E agora eu estou aberta a perguntas. Gostaria que vocês comentassem, trouxessem alguma contribuição aqui para a gente conversar sobre isso. A Vanessa Arantes, ela fez uma colocação que ela disse que após conhecer a antroposofia, minha percepção é de que, na verdade, eu não tinha tido um verdadeiro encontro, pois eu achava que era um encontro, mas eu olhava só para mim mesma. E a antroposofia me mostrou que o encontro é você perceber verdadeiramente o outro, o eu do outro, para poder perceber o meu eu. Uma contribuição aqui. Obrigada, Vanessinha. Quem se sentir à vontade pode falar, fazer uma pergunta, ou então quem quiser também pode escrever no chat. Simone, acho que uma coisa que pode ser interessante, talvez, seja você trazer um pouco como é que a gente, no nosso eu cotidiano, como é que a gente pode fazer essa ponte com o nosso eu superior e depois, eventualmente, com o nosso eu verdadeiro. Se você puder tornar um pouquinho mais prática esse caminho, que realmente é um caminho maravilhoso, mas assim, o que fazer? Porque quem está mais dentro da antroposofia, acho que conhece mais os exercícios, faz parte da classe, faz as meditações, estuda. Quem está menos na antroposofia não tem essa noção.
Aham. Então, eu acho que desmistifica também, trazendo mais para o cotidiano. Bom, a partir dessa noção que a gente tem de que eu sou eu, né? Que o nosso eu cotidiano nos traz, a gente pode fazer vários, a gente pode ganhar elementos para acessar esse eu superior e o eu real, ou verdadeiro. Rudolf Steiner, ele traz uma série de exercícios que estão ligados à antroposofia. Mas a gente primeiro precisa ganhar chão dentro deste nosso eu cotidiano. Então, e o que nos ajuda, né, para que a gente se perceba enquanto um eu cotidiano separado dos outros eus? A gente pode fazer observações da natureza, ter momentos de calma interior, em que a gente vá caminhar por esses ambientes calmos, em solidão. E aí a gente pode trazer para a gente essa presença da gente mesmo. E nesses momentos de calma interior, a gente pode configurar a nossa vida. Essa pergunta: quem eu sou? Quais são meus objetivos na vida? Onde a minha vida me levou? Para onde eu quero continuar seguindo? Momentos de mim para comigo mesmo. A partir desses momentos de mim para comigo, eu posso também fazer uma imagem de todas as pessoas que já estiveram comigo, que foram importantes para mim ao longo da minha vida. Todos esses eus que já participaram dessa minha jornada comigo. Isso nos aproxima desse eu do outro. O que cada um trouxe de contribuição para mim, enquanto eu, em processo de desenvolvimento. E, em relação ao eu real, ele fala assim, que em relação ao eu real, a gente teria que, abrindo esse caminho para o eu superior, a gente consegue acessar esse eu real, que tem a ver com o Cristo. A proximidade com esse elemento crístico nos torna permeáveis para este eu verdadeiro. O que quer dizer a proximidade com o elemento crístico? Né? Quer dizer a vivência deste social, a vivência do social que hoje está emaranhada pela pandemia, está impedida de verdade, né? Realmente impedida. Mas é no social, nesse compartilhar com o outro, que o Cristo se evidencia enquanto presença na nossa vida. Não sei se eu respondi, né? Então, eu comigo mesmo, né? Eu me percebendo como um ser que tem elementos próprios. Para isso eu preciso ter momentos de calma comigo, de autopercepção, de autoquestionamento. Depois, eu trazendo essa imagem de todas as pessoas que já participaram da minha vida e que contribuíram comigo na minha existência, no meu processo de desenvolvimento, como um exercício. E depois a abertura para o Cristo na relação com os outros, né? Na clareza enquanto relação. O social.
E o Rudolf Steiner dá muitos exercícios para a gente. Por exemplo, a gente fazer a retrospectiva noturna todos os dias. À noite você faz a retrospectiva do seu dia, antes de dormir. Antes de você ir para o sono, você faz uma retrospectiva do seu dia de trás para frente, vê em que momentos esse dia teve de importância para você, no seu processo de desenvolvimento. Ele traz exercícios de observação da natureza. Ele fala da meditação que o terapeuta pode fazer para o seu cliente antes de dormir, trazendo essa imagem presente para que no sono essa intenção da ajuda, né, possa reverberar nessa entidade, nesse outro eu, que no sono todo mundo está livre do corpo físico, então nós não estamos separados quando nós dormimos. Que mais? Na meditação, processo meditativo, processos de autoeducação, tudo isso nos torna cálices receptivos para esses outros eus que caminham conosco de fora da encarnação. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Quem não quiser aparecer e falar diretamente com a Simone pode também escrever no chat, que eu reproduzo a pergunta. Sobre essa meditação que o terapeuta pode fazer, né? Eu não conheço. Você poderia compartilhar ou dar uma orientação sobre isso? É praticamente, Soraya, como a gente faz, por exemplo, para criança na escola Waldorf. Quando na escola Waldorf nós temos uma criança que você precisa auxiliar, né? O Steiner sempre ele traz que existe uma lei pedagógica, ele chama de lei pedagógica básica, né? Então, e essa lei fala o quê? Que cada estrutura nossa superior pode agir sobre a inferior, em nós mesmos e no outro. Uma estrutura superior nossa age no outro, na inferior do outro. Então, quando você medita sobre alguém que você gostaria de ter maior clareza, você quer ajudar, você primeiro pega o corpo físico deste ser humano. Então, você vai trazer, descrever internamente para você como que é esse corpo físico, que é o mais visível, o mais próximo, né, dessa pessoa. Depois, o corpo etérico, o que a gente pode observar desse corpo etérico, todos os processos fisiológicos, os fluxos, aquilo que decorre no tempo. Da corporalidade astral, a gente pode observar tudo aquilo que vem a partir do movimento, da emoção, dos sentimentos, das reações dessa pessoa. E o eu, como que essa pessoa está em relação ao sentido da vida dela, né? Que sentido tem essa vida? Que clareza ela tem em relação a isso? Que presença ou ausência essa pessoa tem de si mesma em relação à sua própria vida? Não sei se isso é claro, porque o eu é o mais difícil. E aí, como é que a gente vai agir? Você tenta fazer todo esse processo e você, durante algum tempo, né? Ele fala mais ou menos durante 3 dias, e aí você fica atento
a todas as intuições, as inspirações que vêm do mundo espiritual. Você pode fazer uma imagem depois dessa pessoa, que imagem ela te transmite. Então, isso nos aproxima do outro a partir de uma linguagem diferente. E aí você pode saber como que você vai agir com ele. Isso funciona muito na escola, em relação às crianças, e isso funciona também em relação às pessoas que a gente atende, os nossos clientes. Então, eu geralmente faço essa meditação, né? Essa imaginação de cada pessoa que eu atendo, principalmente os casos mais difíceis. Então, eu tento trazer cada vez mais nítida essa pessoa dentro de mim antes de dormir. E aí eu levo essa imagem para o mundo espiritual. Lá, aquilo que em mim é essa intenção de ajudar, chega também a ela, chega ao eu dela, e isso reverbera em mim depois, no outro dia, em forma de imaginação, inspiração ou intuição, a respeito de como atuar. Obrigada. Simone, a Teresilde escreveu, no setting terapêutico, muitas vezes o cliente chega tão dissociado que percebemos a distância dele do próprio eu cotidiano. Como o psicólogo antroposófico lida com isto? Então, muitas vezes, o psicólogo antroposófico, quando ele se confronta com o eu muito dissociado, ele tem que pedir ajuda de um médico também. Né? Então, é interessante que um psicólogo antroposófico trabalhe junto, em consonância com um médico antroposófico. Então, vai medicar essa pessoa. Vai, talvez, prescrever um outro tipo de terapia concomitante ou antes, para preparar essa pessoa para o setting terapêutico. Né? Então, a terapia externa, outras abordagens, né, que vão atuar na pessoa, enquanto uma terapia verbal, por exemplo, não é possível. Eu estava com uma paciente há pouco tempo, já bem idosa, 71 anos, com Parkinson, e num profundo processo de depressão. E antes da gente começar o processo terapêutico, eu pedi para que ela fizesse toda uma série de procedimentos antes da gente começar. Então, ela fez primeiro massagem rítmica, né? Ela fez enfaixamento, ela fez uma série de procedimentos físicos para que a gente pudesse começar um processo terapêutico, para que ela pudesse aguentar a si mesma, né? Estar mais presente em si mesma nesse processo. Só depois desse período em que ela foi atendida, foi que a gente começou. Principalmente porque era assim, online, agora online. Então, ela mora em outra cidade. Lá ela pôde fazer isso presencialmente, claro. E aí a gente então, começou esse processo online, que é mais cabeça. Infelizmente. Mas hoje eu trabalho mais com aconselhamento biográfico, que depende de um eu presente. Não faz aconselhamento biográfico com um eu dissociado, um eu ausente, com alguém que esteja com um processo grave de dissociação, de cisão.
Mais alguma pergunta ou consideração, pessoal? Ainda a gente tem uns 15 minutinhos. A gente pode fazer trocas também, né? Como é que vocês trabalham? Que sugestões vocês poderiam dar? A partir desse start que eu tenho. Que sugestões vocês dão no processo terapêutico agora, por exemplo? Como é que vocês estão trabalhando? A gente pode conversar um pouco sobre isso, nesses minutinhos. No meu caso, eu tenho atendido basicamente online ainda, né? Algumas pessoas estão pedindo presencial, e aí quando eu estou em São Paulo, eu estou realizando para essas pessoas, porque eu percebo que algumas pessoas, principalmente aquelas que são muito para fora, têm muita dificuldade de se aprofundar, são muito extrovertidas, elas têm muita dificuldade, porque tem muita... não tá estando em casa, tem mais interferência, e elas têm muita dificuldade de entrar no seu processo. Então eu tenho feito isso quando eu estou em São Paulo, mas de fato eu também tenho a mesma opinião, que a experiência do encontro com o calor, né, do presencial é infinitamente melhor. Eu acho assim, o resultado, a gente não perde resultado, né, no online com a maioria das pessoas, né? Eu acho que, enfim, eu não atendo tanto transtornos mentais mais severos, né? Então, mas eu acho que esses casos ou casos específicos, como eu disse agora, que eu percebi essa dificuldade da introspecção, né? De entrar dentro do processo, a gente tem resultado. Mas a experiência de estar frente a frente, né? Como você disse, do calor, da egrégora que se cria, né, no setting, não tem como substituir, né? Então eu também concordo muito com isso. Então, é o que eu percebi, assim, eu percebi que alguns casos realmente se tornam um pouco mais desafiante, né? Agora, outros são funcionais, são bem funcionais. Eu percebi também, assim, que os casos que eu já atendia anteriormente, que dei continuidade online, eles fluem de uma forma melhor. Mas eu comecei a atender alguns pacientes online. E aí, assim, eu senti uma dificuldade maior por não conhecer as pessoas pessoalmente, né? De formar... né, esse vínculo, esse calor realmente, né? Foi possível, eu estou atendendo, mas eu sinto uma diferença, né? Uma diferença significativa de quando você já conhece a pessoa, né? Fisicamente, pessoalmente, você já montou um setting terapêutico, né? E você dá continuidade online. E é bem diferente de quando a pessoa chega online, né? Então, eu atendo crianças, adolescentes, então, principalmente no atendimento adolescente, eu senti uma dificuldade maior ainda, né? Porque o adolescente, né, tem uma coisa de timidez, o corpo está mudando, muitas coisas estão em movimento, e aí é muito difícil se abrir, né, e se colocar realmente nesse ambiente online, onde né, a presença do eu fica um pouco mais limitada, né? Então, eu senti essa diferença. Né? Obrigada, Mercedes, pela contribuição, e meninas também.
a Mercedes colocou, né, que o eu do terapeuta sustenta o eu do cliente no setting, e é mesmo. Uhum. Para isso, a gente precisa se autossustentar antes, né? Esse eu que está com o outro, que faz o chão para que ele caminhe junto, né? A gente está ali e suporta essa relação, né? O nosso eu presente. Então, Simone, você falou para a gente que você trabalha bastante com a biografia, né? E as crianças, de alguma forma, os bebês muito novinhos, eles estão muito mais ligados ao mundo espiritual e, de alguma forma, o eu superior está mais presente nos bebês e crianças pequenas, nesses primeiros anos de vida, né? De alguma forma. E depois, esse eu cotidiano, ele começa a se mostrar de uma forma mais forte, ele fica mais presente, né? E depois, ao longo da vida, a gente vai entrando, né, permeando mais a matéria, né, entrando mais fundo nesse mundo material, e aí esse eu cotidiano parece que toma conta, entre aspas, né, um pouco mais, e depois, numa fase mais posterior da vida, né, do adulto, aí é possível, naturalmente, através da biografia, entrar mais em contato, né, com esse eu superior e se abrir um pouco mais para isso. Seria mais ou menos isso? A gente pode dizer dessa forma? Sim. Até os 3 anos de idade, né, antes desse primeiro acordar do eu, a criança ela está envolvida por essa, vamos dizer, essa corporalidade espiritual, né? Ela está no mundo espiritual, né? Em contato com essas forças que nos trazem para a encarnação, e que a gente chama de eu superior, a somatória, né, do nosso anjo, das hierarquias que nos acompanham, tudo isso está presente também nesse eu superior, né? E depois ela tem esse primeiro acordar do eu aos 3 anos de idade, e isto se desfaz. E aí a gente vai, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, acompanhar trazer o mundo de fora para dentro, né, através dos nossos órgãos de sentido, através desse eu cotidiano, que está na vida, né? E depois, na velhice, a gente começa a voltar para esse mundo espiritual, né? E este voltar, esse sair da carne, eu falo descarnar, sair do desencarnar, descarnar, a gente descarna mesmo, né? Esse sair da carne nos propicia novamente esse encontro, essa possibilidade de abertura para este eu superior, nosso eu real, nosso eu verdadeiro. Sabedoria da velhice, né? Tem que ter alguma vantagem, né, gente? Essa ligação de volta, esse caminho de volta para casa. E que nos liga com a eternidade, né? Marta, você está falando alguma coisa? Tá mudinha. Eu achei que eu tinha tirado o microfone, tirei a câmera. Então, mas eu vi ela falando que o eu, a gente pode cultivar na criança o sentido do eu, né? Desde pequena, com o calor que a gente envolve essa criança no momento em que ela nasce, né? E a criança precisa ser muito cuidada, ainda mais nesses tempos onde a tecnologia está invadindo as nossas vidas, né? E que o sentido do tato, né? Que depois vai ser o eu do outro, e isso precisa ser muito trabalhado na infância, né? Para a gente preservar
isso, né, na infância. Então, o sentido do eu, a gente precisa cuidar dessa criança, principalmente de primeiro CT, né? Aqui que ela vai ter o sentido do outro, né? Que é um pouco a essência, né? De sermos humanos, né? Então, assim, do que é ser humano, né? Então, o tato nos dá essa própria percepção, né? Eu esbarrando no mundo através do sentido do tato, na primeira infância, eu sinto que eu sou eu, que eu estou aqui, né? Eu sinto a minha presença. O mundo me dá essa percepção do meu limite e eu estou aqui. E só percebe o outro depois, só desenvolve esse sentido da percepção do eu alheio, quem pode se perceber a si mesmo. Uhum. É isso aí. Se eu percebo que eu estou aqui, eu percebo que você está aí e você é igual a mim. Isso quem nos dá é o sentido do eu, que é essa metamorfose do sentido do cara. Então, os sentidos inferiores que a gente precisa desenvolver muito nessa criança, né? Ficar atento a isso, para mais para frente ela ter essa conquista, né? Então, a gente agradece mais uma vez a Simone ter aceitado o convite e esse conteúdo, a participação que nós tivemos aqui de todos. A gente faz o convite a que os presentes na palestra visitem o nosso site, conheçam as nossas redes sociais,